constituíram plausível necessidade, bem como a necessidade de sua efetividade, plena e também de sua adequação às condições atuais. O tempo para o uso da tribuna será de 15 minutos. Excelentíssimos vereadores da mesa diretora, com grande respeito pelos cumprimentos, desejando uma ótima noite. Igualmente cumprimento os excelentíssimos vereadores da situação, Itamar Faloni e Rafael Augusto, aproveitando o ensejo para solicitar que encaminhe as homenagens ao prefeito municipal. Presto também minha reverência aos excelentíssimos vereadores da esquerda alterosense, o Décio, o Hermes, o Wilson, o Sebastião, e aos quais requero que remetam os cumprimentos aos seus companheiros dos respectivos partidos. Por último, mas não menos importante, talvez até mais importante pelo exercício da cidadania, eu presto as minhas homenagens e os votos de uma ótima noite aos cidadãos alterosenses, especialmente aos jovens, aos que se encontram nessa Câmara e aos que nos ouvem pelo rádio ou pela internet. Com os cumprimentos feitos, eu passo a me apresentar e a tratar o objeto que eu me trago aqui. Excelência, meu nome é Rafael. Assim como inúmeras pessoas que estão sentadas ali, sou um estudante, estou no 4º ano do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde lá como presidente do Conselho Deliberativo do Centro Acadêmico Externo de Direito Ferraz. Lá também tenho a oportunidade de ser aluno pesquisador na área de Direitos Fundamentais e desenvolvo trabalho de graduação interdisciplinar na área de Direitos Políticos. Da mesma forma, eu sei que tem amigos aqui que também desenvolvem pesquisas, que não são apenas estudantes, mas desenvolvem pesquisas, contribuem com a ciência. Mas de tudo isso que me caracteriza, o mais importante, eu sou filho de Alterosa. Nasci aqui me criei, fui com os professores daqui que aprendi a desenhar as primeiras letras. No entanto, vale ressaltar uma coisa, que eu não estou aqui apenas representando os meus interesses. Mas eu represento os interesses de uma parcela considerável dos estudantes alterosenses. Eu trago nos ombros a responsabilidade de transmitir a vossas excelências os anseios deles. Agradeço de antemão a atenção que vossas excelências tiveram, bem como a disponibilidade de ouvir o desejo da juventude. Gostaria, antes de tratar do cerne da questão, do centro, de fazer apenas 3 considerações que eu julgo extremamente importantes para desenvolvermos um assunto essa noite. A primeira delas é deixar claro que eu não estou aqui para defender nem partido político e nem candidato. Muito menos para atacar partido político ou candidato. Eu estou aqui para defender o direito dos estudantes. Sejam eles graduandos, pós-graduandos, frequentadores de curso preparatório para vestibular ou de técnico profissionalizante. Independente das minhas ideias, meus ideais políticos, hoje represento os estudantes alterosenses. A segunda consideração, ela pode ser dizer que ela é derivada da primeira. Trata-se de pedir que vossas excelências não vejam o uso dessa tribuna livre como forma de criticar o trabalho que vem sendo desenvolvido por vossas excelências ou pela administração pública. Peço que vejam o uso dessa tribuna como cidadãos que, inspirados na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, desejam colaborar com vossas excelências com uma única finalidade: alinhar os anseios dos universitários com os da administração pública. Até porque só tem medo que o povo manifeste seus desejos, os políticos que trabalham contra eles. Esse não é o caso do Alterosa e assim esperamos. Em suma, que fique claro, nós viemos para somar e não para separar. Na terceira e última consideração, eu não poderia deixar de registrar que os estudantes de Alterosa oferecem a vossas excelências a oportunidade rara de integrar um marco histórico no nosso município. Eu digo marco histórico porque talvez, por uma raríssima vez, cidadãos que compartilham de ideias e de ideais políticos divergentes, ou seja, apoiam candidatos ou partidos opostos em nossa cidade, e vossas excelências sabem que partidos são esses, eles se reuniram para juntos dar início a um movimento social de luta por seus direitos enquanto estudantes. A
Aparentemente, isso pode ser singelo, mas eu chamo a atenção de vossas excelências ao fato de que a juventude aqui presente, ela rompe com o processo histórico em que se tinha de optar pelo partido A ou pelo partido B e levá-los até as últimas consequências. Notem que se inicia um rompimento da antiga crença de que o partido A jamais seria capaz de errar, e vice-versa, e que o partido B jamais seria capaz de acertar e também vice-versa. Essa juventude, ela inaugura uma forma de pensar diferente, cujo centro é acreditar que é possível manter um diálogo político sem se ater às amarras do passado, sem se ater às chapas, sem se ater às siglas partidárias. Isso pode não representar muito aos nossos olhos que vivemos no presente, mas no futuro será importantíssimo. As divergências ainda existem, e é até bom que elas existam. No entanto, o que mudou é a forma de encará-las. Em síntese, senhores, os que aqui estão são pessoas de ambos os partidos que disputam a política alterosense, mas que têm interesses semelhantes, que têm interesses que se convergem. Com essas considerações, eu creio que podemos analisar o assunto que nos traz hoje aqui. De primeiro plano, que fique claro que não estamos aqui para requerer uma quantia em dinheiro, como se poderia imaginar com R$50. Estamos aqui para requerer direitos. E vejam que isso é mais amplo que qualquer outra coisa. A luta da juventude tem claro seus objetivos, e não são só financeiros. Sem mais prévias, eu passo a analisar a questão. É de conhecimento de todos dessa casa que a Constituição Federal, no artigo 23, inciso 5º, dispôs como sendo comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios a competência de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. É assim que traz a nossa Carta Magna. Nessa esteira, no sentido de dar letra à Constituição, no dia 1º de outubro de 2002, nosso município aprovou a Lei nº 1342 de 2002, evidente, cujo teor instituía o valor de R$50 em caráter assistencial, constituído em bolsa de estudos, grife, constituído em bolsa de estudos, nada falando somente sobre transportes, aos alterosenses que cursavam pedagogia na Fundação Educacional do Machado. Passados alguns anos, constatada a importância de tal auxílio aos estudantes, em 2005, pela Lei 1414, aumentou o rol dos bolsistas para incluir todos os estudantes do ensino superior. Esse fato despontou o nosso município na região e fez dele referência em incentivo à educação superior. Percebam que nós éramos admirados pelo incentivo que dávamos a toda a educação superior em 2005. Continuando esse ensejo de prosperidade, as leis que vieram acabaram instituindo também, por boa sorte, entre os beneficiários da Bolsa, os pós-graduandos e também os estudantes de técnico profissionalizante. Em 2009, coube aos vereadores da Casa aprovar a Lei 1517. Essa lei, ela revogou expressamente todas as leis atinentes à matéria. No entanto, ela cuidou de manter a assistência aos estudantes na forma de bolsas. Mas aí nós tivemos uma questão. Foi cristalizado a questão de que tinha o caráter de auxílio transporte e não propriamente de bolsa de estudos, como em 2005. E para os nossos argumentos daqui a pouco, é importante que vocês saibam essa diferença entre apoiar a educação em si e apoiar o transporte de educação. Mais recentemente, a Lei 1585 fez também constar dos bolsistas os estudantes de curso preparatório para vestibular. Bom, por tudo até agora, fica claro que o nosso município ele sempre caminhou para ser referência de incentivo à educação. O nosso município sempre se mostrou à frente da Constituição Federal. Embora seja um município pequeno, Alterosa não perde por nada em questões futuristas e questões de incentivo à educação ao longo da história. Ocorre, contudo, que nas últimas semanas os estudantes e cidadãos foram incomodados com notícias esparsas de que não receberiam auxílio referente ao mês de novembro do ano de 2012. E o pior, que no ano de 2013 a lei seria revogada. Preocupados com tais possibilidades, alguns acadêmicos procuraram os órgãos públicos competentes e perguntaram aos secretários sobre o que vinha sendo cogitado na cidade. Uma resposta muito educada, os servidores informaram
2013. Afirmaram, com pesar aos estudantes, que o município não possuía recursos para o pagamento das bolsas referentes ao mês de novembro de 2012, dando ensejo às notícias que foram veiculadas. Não bastasse isso, veiculou-se ainda a notícia de que os estudantes que estudam em cidades mais distantes perderiam o auxílio. Alarmados, a juventude universitária de Alterosa e demais cidadãos, inclusive pais, ex-vereadores, pessoas conscientes da importância da política, se reuniram pelas redes sociais, em diversos meios, para evitar a extinção do benefício e das demais consequências cogitadas. Nessa reunião, tivemos a feliz ideia de usar a tribuna dessa Câmara, um vulgo no regimento interno, para juntos. Eu digo, nós queremos somar para juntos, Poder Legislativo, Poder Executivo e cidadãos, buscar um diálogo e alinhar os anseios dos filhos alterosenses com os da administração pública. E aqui estamos. Pretendo, então, demonstrar a vossas excelências que o benefício não pode ser extinto e muito menos limitado. O primeiro argumento que eu trago para que o benefício não seja extinto deve-se ao fato de que esse direito que os estudantes têm não nasceu da noite para o dia, mas foi uma conquista histórica. Se vossas excelências forem analisar as leis como nós as analisamos, verão que demoramos uma década se formos pegar a lei de 2002 como pioneira. Tirar ou limitar esse direito dos estudantes é pecar contra a história, é pecar contra a conquista de direitos, é pecar contra o desenvolvimento gradual da educação no país. Uma democracia, de fato, não permite a extinção de direitos fundamentais ligados à educação. Estabelecer meios de acesso à educação é algo que deve ser progressivo e nunca regressivo. Por outro giro, alguns poderão dizer que o nosso município não tem dinheiro para destinar à educação. No entanto, eu creio que não se pode sustentar isso por muito tempo. Pois se no ano passado essa Câmara aprovou o aumento do salário dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, creio que essa Câmara não seria, creio que essa Câmara ela é uma Câmara responsável e que ela não deixaria a educação de lado para gastar na folha de pagamento. Por outro ângulo, nas últimas décadas, os municípios têm registrado um repasse bem maior de verbas do que em outros anos. Isso é fato histórico e isso é comprovado em todos os sites do governo federal, o repasse que há dos municípios atualmente. Pior do que isso, senhores, é que quando se fala que o município não tem dinheiro para gastar em educação, é algo arcaico. Porque quando se trata de educação, não se faz gasto, se faz investimento. Outros poderão dizer que o benefício deve ser extinto ou limitado devido à crise mundial, devido a problemas financeiros e administrativos, mas me parece que esse argumento ele favorece mais os estudantes do que o contrário, pois se verificarmos em um momento de crise que temos que reforçar nossas bases, e a base de um Estado desenvolvido é a educação. Busque-se fartos exemplos na história aí. Pode-se pensar que alguns dirão também que as cidades vizinhas não têm esses benefícios que nós temos aqui. Mas então eu lhes pergunto, Alterosa durante anos foi pioneira no investimento na educação e exemplo a ser seguido. O que nos impede de continuar sendo? Outra coisa, quais exemplos nós queremos seguir? Ou quais exemplos nós queremos dar? Nós queremos olhar as cidades que incentivam a educação ou nós vamos continuar presos dizendo cidade A não tem isso, cidade B não tem isso? Sejamos exemplos, sejamos pioneiros, investamos na educação. Ainda, e agora me chama a atenção dos senhores, com muito critério, porque veicularam-se que os estudantes foram surpreendidos por notícias de que aqueles que estudam fora, de universidades mais distantes, em cidades mais distantes, eles teriam benefício cortado, pois não residiam em Alterosa. Essa ideia, ela não me parece outra coisa do que senão um preconceito escancarado. Normalmente, os estudantes que têm que optar por cursos em cidades mais distantes são porque tiveram a sorte e também o mérito de conseguir uma bolsa de estudos do ProUni ou então de
passar numa universidade pública, ou então escolheram uma universidade um pouco mais distante porque ela era mais condizente com seus anseios, com a sua área de formação. Acreditem em mim que ninguém trocaria o aconchego do lar dos pais se não fosse a busca de um sonho muito importante. Muitos dos jovens que estudam fora, entre aspas, deixaram suas casas com 17 ou 18 anos. Eles entram com frequência no ônibus e viajam 3, 5, algumas 7 horas, sozinhos, para lutar por seus sonhos. Posso continuar? Posso requerer fazer os requerimentos? Do tempo apertado, presidente? Falta pouco. Eu estou encerrando. Obrigado, presidente. 5 minutos, obrigado. Muitos jovens são, em sua grande maioria, filhos de famílias simples, de pais que não tiveram a oportunidade de estudar e que trabalham incessantemente para que seus filhos tenham uma sorte diferente. Não passassem tudo isso, ainda devem escutar essa frase preconceituosa de que são menos merecedores do auxílio dos estudantes. Quem utiliza dessas ideias parece que entende que o fato do alterosense se matricular numa universidade um pouco mais distante faz com que ele deixe de ser filho de alterosa, faz com que ele deixe de merecer o mesmo tratamento legal. Parece-me então que ao assinar um contrato com uma universidade em um raio maior, ele está, na verdade, assinando a sua renúncia de desfrutar dos direitos de ser alterosense. Ele está assinando uma carta que libera o nosso município de fornecer o acesso à educação. Veja que tudo que entendemos por leis pode ser descartado, já que um contrato entre privados dá o condão fático de liberar o município dos compromissos constitucionais do artigo 23. Pior que os espalhadores dessa ideia usam para si o argumento de que quem estuda fora não utiliza o transporte diariamente e fazem uma interpretação pobre da lei, com base na palavra constantemente, para justificar o preconceito com a parcela dos estudantes. Ocorre, contudo, que essas pessoas esquecem que quando o auxílio dos estudantes foi instituído pela lei de 2002, nada dispunha sobre ser um auxílio de transporte. Essa ideia se cristalizou com mais recente. Como meu último argumento, eu gostaria de dizer que a política ela não pode ser um palco para se justificar o que não foi feito. Com isso, em nome da juventude, eu peço a vossas excelências que façam uma opção pela educação, que concedam aos estudantes alterosenses um apoio histórico, moral e legal necessário. Esses jovens são hoje singelos estudantes, mas daqui a alguns anos servirão para a grandeza de nossa cidade. Dentro em breve despontarão aqui médicos, advogados, veterinários, promotores de justiça, fisioterapeutas, analistas, enfermeiros, cientistas das mais diversas áreas, enfim, bacharéis, licenciados e engenheiros dos mais diversos campos. Requeremos, pois, seja o valor do auxílio dos estudantes ajustado às condições atuais, haja vista ter se passado 10 anos sem nenhum reajuste, e que esse valor não seja menor do que o já traçado pelo vereador Décio. Requeremos para que não se ensejam interpretações prejudiciais, seja utilizada a expressão bolsa de estudos, ao invés de auxílio transporte, na lei de que trata o benefício. Requeremos a vossas excelências que, nos termos das competências constitucionais, busquem, em nome dos estudantes alterosenses, uma solução viável junto à administração pública. Quem requer isso são os cidadãos alterosenses, os mesmos que nas eleições passadas conferiram aos senhores o poder de nos representar. Solicitamos que assim os façam. Obrigado e uma boa noite.